Assim, melhorou? Melhorou. O Vasco tem ideias hoje ofensivas que o time parece que está absorvendo o jeito, com bola. O Vasco está dinizismo. Coisas que são marcas do trabalho do Diniz. Com bola, parece um time que vai conseguir progredir nesse sentido. Tem um norte, ó. O time vai caminhar para fazer isso. Agora, tem muita coisa a melhorar. Por quê, inclusive? Porque o que foi a grande virtude do Vasco no primeiro tempo, que foi o trabalho com a bola, talvez tenha sido a grande dificuldade do segundo tempo, onde o Vasco perdia a bola muito rapidamente. Mudou todas as ações, né? Com bola e sem bola. Exato. Aí ele sem bola passou a ser muito mais exigido. Enfim. Porque às vezes você olha o bom, aí às vezes você não olha assim, poxa, mas por que foi tão bom? Porque eles eram intensos, interessados na bola, em ocupar espaço, em brigar pela bola. O segundo tempo foi ao contrário. Eu estava mais passivo, né? Isso também tem a ver com o placar, né? Claro que tem influência. A vantagem já tinha sido construída, o 3-0 é muito mas eu não, de ser tudo bem, né? pode acontecer dentro de campo, mas nós estamos aqui para analisar. Claro. Aí, nesse sentido, por que foi tão bom o primeiro tempo? Ele é nítido porque o lema do Diniz, para todo lugar que ele vai, ele fala, eu quero resgatar em vocês aquela alegria, prazer de jogar futebol, como se estivesse na rua, da sua casa, na quadra da escola, né? Então, isso ele está colocando. É óbvio que para coisas maiores o Vasco ele vai precisar e vai ser testado para isso. Equilíbrio, né, Alex? Equilíbrio, mas para um time igual o Melgar, ele não precisava ser tão manso no segundo tempo. Agora, vamos falar. Mas que ficou gostoso de ver, vixe Maria, o primeiro tempo foi muito bom. O segundo gol do Vasco é uma pintura de jogada e tem os conceitos do que é o jogo do Diniz. Concentra a jogada, o Vasco tem 7, 8 jogadores do lado esquerdo do campo, isolando... Vamos mostrar os gols de novo? Tem jeito, Eugênio, da gente botar os gols do Vasco de novo? Isola o Paulo Henrique do lado direito, né? Isso. Aí, normalmente, qual é a ideia? Ou resolve pelo lado esquerdo com troca de passe, ou inverte para um jogador que tenha mais força, mais potência, mais passagem, mais arrancada pelo lado direito. A bola vem pelo lado direito, o Paulo Henrique não consegue finalizar a jogada por ali, só que a defesa já se moveu para o lado direito de novo, a bola volta à esquerda onde está passando o Pitu. Especialista, camisa 5, que o Vasco tem, aí é ver como o Diniz vai interpretar isso. Mas o Jair, ele começou sempre, ele veio de base e tudo, ele veio como 5. Só que depois ele vai ficando mais craque, né? Né, já? Te conheço bem, viu, filho? Aí depois você vai. Mas ele tem essa saúde. Só que o mais importante do que esses dois volantes é aquele negócio, não tem como ter tudo. Né? As características, às vezes, então esses caras de beirada, com esses dois da frente, vai depender mais muito compacto, do jogo, né, Alex e Mansur? Porque o jogo de hoje, ele já sabia que, teoricamente, ele seria menos exigido defensivamente, que o Vasco teria mais a bola naturalmente ao longo do jogo. Então dá para você ter jogadores com essa característica. Talvez no jogo, vai enfrentar o Cruzeiro, tá voando, fora de casa. Você precise de um pouco mais de controle, jogadores com uma pegada um pouco maior. Nós mortais, raciocinamos com a lógica convencional do jogo. Também tem isso, é verdade. A gente está tratando de um treinador que enxerga a coisa de uma maneira muito peculiar e muito particular, com resultado. E com domínio. Se ele entender que o time adquiriu uma confiança numa forma de jogar que dá a ele a possibilidade de usar a melhor qualidade técnica possível, ele vai fazer. É verdade. Né? E hoje nem precisou muito do Nuno, que fez um jogo abaixo do que vinha fazendo. De novo, né? Foi o segundo jogo dele. Acho que a sequência tá pegando um pouco, não tá acostumado, veio da Europa agora, é fim de temporada na Europa, né? Ele não teve férias, então acho que tá sentindo um pouquinho esse momento. Vamos ouvir então Fernando Diniz, que falou sobre a classificação do Vasco à próxima fase, pelo menos ao play-off, né? Que vai levar o vencedor às oitavas de final da Sul-Americana. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom no primeiro tempo e no segundo tempo acho que a gente baixou um pouco o ritmo, acho que um pouco por conta do cansaço e um pouco por ter relaxado mesmo, porque não foi cansando, já voltamos para o segundo tempo com uma postura um pouco mais lenta, que facilitava um pouco a marcação. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência, na minha intenção a partir de agora é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto, nunca neguei isso, falei em outras vezes, acho que ele tem desejo de ficar também, então na minha cabeça eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Acho que todo mundo viu a evolução em relação ao último jogo e ao penúltimo jogo. A equipe jogou muito melhor. O primeiro tempo foi muito bom, a gente foi mais agudo, a gente também hoje soube se defender bem, é muito importante não tomar gol. Acho que no aspecto defensivo era um adversário perigoso, somente no jogo aéreo, e a gente
O Léo Jardim fez defesa só de chute de longe. Tiveram uns dois chutes importantes no primeiro tempo. Mas fora isso, a gente teve muito mais chance de fazer o quarto e o quinto do que eles marcaram o primeiro. Então, gostei da atuação da equipe. Em relação a nossa... No segundo tempo, os vacilos que a gente deu, eu concordo com você. Acho que a gente ficou um jogo muito mais lento do que devia lá atrás. Mas eu não atribuo só ao cansaço. Acho que tem um pouco do cansaço. A gente teve 2 dias só do jogo do Fluminense para cá, que foi um jogo desgastante. E no fundo é um acumulado. Se vocês repararem, eu não tenho mexido quase na estrutura do time. Então é um time que tem jogado sequencialmente, os mesmos jogadores. Então o cansaço, ele viria. Mas eu acho que, além do cansaço, teve um pouco, se a gente tivesse com o jogo empatado, ou o jogo estivesse perdendo, esses erros que aconteceram, eles não teriam acontecido da maneira que aconteceu. Pelo menos naquela quantidade, não. Então a gente tem, é uma coisa a se corrigir. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai jogando e treinando, a gente consegue, na minha cabeça, performar melhor nessa questão da saída. Ter mais agilidade, cometer menos erros. O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui. Mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora, aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui, faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. É incrível a evolução do Ryan, mesmo em poucos jogos com o Fernando Diniz, né? Ele já fazendo a propaganda dele ali, segura o Ryan, não vende. Essa matemática não é simples fácil, assim, né? Porque tem o jogador de futebol deve conviver muitas vezes com posso valer mais adiante, posso ir para um lugar melhor mais adiante, mas qual é a origem dele, as necessidades da família imediatas, os sonhos, e se acontece uma lesão, e se e aí eu perco variáveis aí. O jogador convive com alguns fantasmas. E óbvio que para essa segurança financeira o Vasco pode dar, vai lá, renova seu contrato, vai ganhar lá seus 200, 300, 400 mil por mês, não sei, né? Nesse sentido ele muda. Agora depende o que vai aparecer, né? É isso. Porque tá meio em cima da hora, claro. Mas é legal você ver o treinador falar disso, porque também no sentido geral do futebol você vê que o cara tá me melhorando, falou, opa, e isso contagia o restante, verdade, né? Então tem um lado que fala, poxa vida, eu não imaginava que ele ia ter jeito, vamos dizer assim, né? Falando a grosso modo, mas é interessante ver. O Ryan acabou de renovar o contrato dele até o fim de 2026. Olha, já tá falando do Ryan ficar, já falou do Jair, que ele tinha falado antes, né, sobre a questão que ele não tinha colocado ainda porque tava nisso, então ele acredita que agora deve ficar, e aí falta o Léo Jardim, né, daí tem que convencê-lo também. E se vocês forem lembrar um pouquinho do que é a carreira do Fernando Diniz, de melhorar jovens garotos, ele entende, de vender caro, porque ele fez isso com diversos jogadores. Se a gente for fazer a conta aqui, ó, que o São Paulo ganhou com Gabriel Sara, com o Brenner, depois o Fluminense com o Kennedy, que ainda nem foi vendido, né? Ele está emprestado de um André. Tá? André. Lá atrás, na primeira passagem, ele pegou João Pedro. O Diniz trabalhou com ele. Olha quantos jogadores ele teve, né, na mão dele, por exemplo, o Brenner. Marcos Paulo, que acabou não tendo tanto a mesma projeção. Felipe Mansur, às vezes no dia a dia, jogadores valerem às vezes no dia a dia do futebol as coisas mudam e naturalmente tem que mudar o ciclo das pessoas e tal. Só que a gente tem como fazer isso dentro de campo de uma maneira mais individual e setorizada. Que eu só posso melhorar um Ryan se eu pegar Ryan, né? Se eu pegar e repetir algumas coisas com ele, falando, poxa, que você fez assim, você poderia ter feito assado, assim. Eu preciso praticar isso com ele, com a gente, todo mundo. Então você pode repetir isso. E não quer dizer que isso vai levar o atleta a machucar. Então isso é algo de um treinador que comanda uma comissão técnica com todo o seu staff e que você pode. Se você não fizer isso, você não vai evoluir.
Steph Curry, se ele não treinasse 1.500 bolas por semana a mais do que os caras, ele não ia ser assim, o Jordan por aí vai. Então só quem tem um talento extraordinário é uma coisa. Mas isso eu acho que só se explica porque realmente você pega aqueles que querem, que estão dispostos, e você vai lá. E bem orientados, né? Orientado. Que é importante. O Michel Messias manda aqui na hashtag troca de passe. Em nenhum momento vocês falaram sobre os milagres do Léo Jardim. Mas não... Certamente 2 a 4 gols no mínimo. Isso já é comum, né? O Léo Jardim tem feito grandes defesas. Hoje nem foram tantas, foram né? Grandes. Teve um chute de fora da área. Que teve duas muito boas, só que foram um chute... Não é dizer que o Melgar entrou na cara do gol. Não. Que o Vasco acabou cedendo uma oportunidade tão clara. O Vasco perdeu muita bola em saída, o Melgar acabou tendo mais volume no segundo tempo. Mas também não era uma sequência de situações claríssimas de gol. Mas o que ele passa de segurança é impressionante. Se precisar, ele está É um grande goleiro. Aqui está a classificação, aqui atrás da gente, no nosso telaço, com o Lanús, então, terminando na frente, 12 pontos, Vasco 8, Melgar 7, Puerto Cabelo 5. Então o Vasco vai fazer o play-off contra um adversário que virá da Libertadores, certo? E quem passar não é o cara bobo, né? Um cara bobo já acabou, né? Esse negócio de que não tem cara bobo mais no futebol, esse já ainda foi. Tem o cara bobo, né? Cara bobo acabou, já saiu, esse saiu. Esse aí tá fora, não né? Não tem mais cara bobo não agora. Tem. Então é isso, o Vasco fará esse playoff, se avançar estará nas oitavas de final Fez da Sul-Americana. No grupo do